E aí, galera do segundo ano do CETEP da Bacia do Jacuípe 3, professor Luiz Sérgio que estão falando, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, né? Então, como vocês já sabem, né, nós estamos passando aí por um problema grave de saúde, né, relacionado ao coronavírus. Infelizmente, tivemos que suspender nossas aulas presenciais, mas elas estão estará sendo dada continuidade aqui agora pela internet. Então, essa será a nossa sala virtual a partir de agora, onde nós iremos dar continuidade aí aos conteúdos da unidade. E fazendo algumas considerações a respeito dessas aulas na internet, eu gostaria de pontuar algumas coisas. A primeira delas é com relação à gravação em si, né? Eu estou fazendo essa gravação na minha casa e, como é de se perceber, não é uma gravação de qualidade, né? Estou fazendo a gravação com o celular. Então, talvez o vídeo não esteja aí de acordo com o que você esperava, né? Ou você está acostumado aí na internet, no YouTube. E o som também, talvez não seja aquele som legal, né? Possivelmente pode aparecer um ou outro ruído, eu estou na minha casa, né? Pode aparecer um ruído externo aí, né? Na rua, até aqui mesmo em casa, mas que eu acredito que não vai atrapalhar muito aí no desenvolvimento, né? Do entendimento da aula. Então, eu gostaria de deixar essas considerações com relação aos vídeos, né? E dizer que eu estou tentando fazer aqui da melhor maneira possível, o máximo que eu, que eu que está ao meu alcance, então estou tentando fazer da melhor maneira aí. E começando aí as nossas aulas, né, retomando as nossas aulas, na verdade, nós vimos nas últimas aulas que tínhamos começado a falar sobre termologia, né? Nós começamos a falar sobre as escalas termométricas, os tipos de escalas, escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin. Vimos como fazer a conversão entre eles e havia iniciado dilatação térmica. Então, antes de dar continuidade aos nossos conteúdos, eu vou fazer uma revisãozinha rápida aqui sobre o que nós tínhamos visto por último, né, dilatação térmica, e daqui, depois dessa revisão, nós daremos continuidade aos conteúdos seguintes que estavam previstos aí no desenvolvimento das nossas aulas, da nossa unidade, beleza? Então, falando aí sobre dilatação térmica, né? Como nós vimos lá em sala, a dilatação térmica é um fenômeno que acontece quando há variação de temperatura. Então, quando a temperatura aumenta ou diminui, os corpos eles tendem a variar de dimensões, né? Caso a temperatura aumente, o corpo ele tende a aumentar de tamanho. E caso a temperatura diminua, o corpo tende a diminuir de tamanho. Né? Com exceção de algumas substâncias, como por exemplo a água, o comportamento é esse. Aumenta a temperatura, o corpo se expande. E diminui a temperatura, o corpo se contrai. Né? E nós vimos lá na sala que nós temos três tipos de dilatações. Né? Quais são essas dilatações? Então, nós vimos a dilatação linear, falamos sobre a dilatação linear. Vimos que a dilatação linear ela ocorre somente em uma direção. Então, se eu levar em consideração um objeto em forma de barra, como por exemplo aqui esse piloto, vamos supor que seja ele de metal, lembrando que ocorre com qualquer corpo, né, qualquer material, mas isso é mais visível nos metais. Né? Então, vamos supor que isso aqui seja uma barra de metal. Então, como nós vimos a dilatação linear, que é a dilatação que ocorre somente em uma direção. Como assim em uma direção? Então, imagine aqui a barra. Se por acaso a temperatura aumentar, ela tende a se expandir, né? Para esse lado e para este outro lado, né? Para a direita e para a esquerda. Ah, professor, mas você não falou que eram duas dimensões?
uma dimensão, falei. E por que o senhor colocou aí duas setas? Aqui são os sentidos, né? Direção pode ser, por exemplo, a direção horizontal, direção vertical, inclinada aqui na oblíqua. Essa direção em direção ao celular, em direção ao quadro. Então, direção nós só temos uma. Sentido nós temos dois, né? Sentido para a esquerda, sentido para a direita. Então, a dilatação linear é aquela que ocorre somente em uma direção, como nós vimos em sala. A dilatação uma outra coisa. Professor, mas é uma barra, mas ela não aumenta também para cima e para baixo, não? Até aumenta, como nós discutimos em sala. Até aumenta, porém, esse aumento em relação aos lados, né? Para cima e para baixo em relação aos lados, ela é desprezível, então ela aumenta mais. Se fosse possível observar isso visualmente, aumentaria mais assim do que assim. Então, já que o aumento para cima e para baixo é desprezível, a gente considera aquele aumento somente na direção da horizontal aqui no desenho. Então, em uma única direção. Então, essa é a característica da dilatação linear. A outra dilatação é chamada de dilatação superficial. A dilatação superficial, como nós vimos também, é aquela dilatação que ocorre em duas direções, ou seja, em objetos que têm a aparência de superfícies, né? Como por exemplo chapas, ou a superfície desse quadro aqui. Ó. Então, vamos supor que aqui seja uma superfície de um material qualquer. Se a temperatura aumentar, ele vai se expandir, vai aumentar, né? Vai ter essa direção. Aumenta para cima e para baixo e aumenta para os lados também, né? Para a direita e para a esquerda. Essa é a característica da dilatação superficial. E a terceira forma de dilatação é aquela que aumenta para todas as direções, que é a chamada de dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica é aquela que ocorre em objetos agora que ocupam um determinado espaço, né, que tem um volume, e ela aumenta para todas as direções. Então, o exemplo que foi dado em sala foi o exemplo de um cubo, né, um material que tem essa aparência aqui, é um cubinho. Então, se por acaso a temperatura aumentar, o cubo ele tende a aumentar de tamanho. Então, ele vai ter, por exemplo, este tamanho. Lembrando também que este aumento ele não é tão perceptível, né? Não é possível observar isso a olho nu. Né? O aumento, ou então a contração, a diminuição, ela ocorre em escala de milímetros ou muito menos do que isso. Então, se eu colocasse algo no fogo, ele aumentaria de tamanho? Até aumentaria, mas você não iria perceber isso a olho nu. Né? Só se você utilizasse instrumentos para fazer as medidas, aí sim, né, poderia ser comprovado esse aumento ou a diminuição. Então, o cubo ele aumentaria para este tamanho aqui, né? O volume dele aumentaria. Então, ele vai aumentar para quais direções? Ele aumenta para os lados, para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, né, na vertical, então a direção vertical, e a direção aqui ó, da profundidade, para frente e para trás. Então, aumentaria desta forma. A dilatação volumétrica ela pode acontecer nos três estados da matéria. Né? Ela pode acontecer no estado sólido, como é esse caso aqui, né, de um objeto qualquer, no estado sólido. No estado líquido, então se a água, por exemplo, aumentar a temperatura, ela tende a inchar, vamos assim dizer, né, a aumentar de volume. Se ela diminuir, se a temperatura diminuir, a água tende a diminuir de tamanho. Porém, como nós vimos, né, a água ela tem um comportamento diferente entre 4 e 0 grau. Então a temperatura está baixando, a água vai diminuindo de volume. Quando chega a temperatura de 4 graus, ao invés de continuar diminuindo, conforme a temperatura diminui, a água agora tende a se expandir até 0 grau. Né? Aí, abaixo de 0 grau, ela começa a diminuir novamente. Isso explica o porquê de você não poder colocar um copo com água lá na geladeira, né? Porque quando chega em 4 graus, entre 4 e 0 graus, a água se expande, aí pode quebrar o copo com a água, né? Pode quebrar o copo que esteja com a água, então a garrafa de vidro, não pode colocar a garrafa de vidro por esse motivo, porque senão
a água expande a essa temperatura e acaba quebrando a garrafa. Então, ela é possível ser observada também nos líquidos e também nos gases, né? Aqui, para o nosso estudo de dilatação, nós não iremos considerar os gases nesse momento, porque nós estudaremos os gases em separado, né? Vamos ver o que acontece com os gases quando a temperatura aumenta ou diminui. Aí já é um outro conteúdo que nós iremos ver aqui também em termologia, né? O estudo dos gases. Então, o efeito da dilatação nos gases fica para um outro momento. E, como foi dito em sala, né, devido ao nosso curto espaço de tempo, nós iremos ficar somente com a dilatação linear, ainda mais com esses problemas, né, que têm acontecido. Aí, infelizmente, só vai dar para ser estudada a dilatação linear, beleza? Eu volto ainda com um segundo vídeo falando aí sobre a dilatação linear, que para algumas turmas será uma espécie de revisão, algumas turmas do segundo ano, e para outras turmas vai ser a continuação de um assunto que eu havia iniciado, beleza? Então, até o próximo vídeo, nosso segundo vídeo, e até lá.